A Incursão, conto de Lev Tolstói, parte 1. Bom, deixa eu só deixar claro que este é um conto maior do Tolstói. Ele é dividido em 12 partes, se eu não estou equivocado. Então, só para você ficar avisado, se você estiver esperando um vídeo com um conto menor, o Tolstói tem sim contos bem pequenos. Tem os contos que ele fez para a educação, e são às vezes contos de algumas linhas. Mais para frente eu pretendo gravar no canal esses contos menores, mas eu sempre vou avisar no começo, mais ou menos, para que você fique sabendo. Eu vou ler dessa linda edição da Companhia das Letras. Eu tenho aqui, é um box. Aqui, é um box muito bonito. É bem parecido com o box do Guerra e Paz, que é um outro livro do Tolstói, que vem em 2 volumes também. Então é muito legal adquirir os contos completos. E Guerra e Paz, você coloca os 2 boxes um do lado do outro, fica super bonito. Ana Karenina também é bem parecido. Então essa é a edição que eu estou lendo aqui da Companhia das Letras. Eu fortemente recomendo que você adquira essa edição. Então vamos lá. Voltando ao nosso conto, ou começando o nosso conto A Incursão. Conto de um voluntário. Parte 1. No dia 12 de julho, o capitão Klopov, de Dragonas e Sabre. Desde minha chegada ao Cáucaso, eu nunca o tinha visto em tal indumentária. Entrou em meu abrigo escavado na terra. Lembre-se que as dragonas são um tipo de ombreiras. Na verdade, você pode chamar ombreiras de roupa regular como dragona, só que acho que as pessoas não usam, pelo menos eu nunca usei dragona nesse sentido. Então, que fica aqui, né? As ombreiras, por exemplo, você tem um blazer para deixar os seus ombros, né, mais alinhados, você tem as ombreiras ou dragonas. Não é o caso aqui. Dragona também pode ser um outro modo de chamar o músculo deltoide, que é justamente o músculo do ombro. Qual que é o significado de dragona aqui? Eu vou ler a definição do Wise, que eu acho bem interessante. Então é uma pala ornada ou não com franjas, ou peça de metal amarelo, que os militares usam em cada ombro como adorno de uniforme de gala, indicativo de sua patente. Então, se você procurar os antigos marechais do Brasil, você vê que ele tem umas dragonas com umas franjas aqui às vezes, né? No Brasil, de acordo com uma pesquisa bem superficial que eu fiz, as pessoas pararam de usar dragonas na década de 30 ou 40. Hoje em dia é só se for um uniforme histórico ou algo assim. Hoje em dia as pessoas usam platina ou charlateria. Platina eu já havia ouvido falar, charlateria não. Okay? Bom, já que a gente está falando sobre vocabulário, lembre-se que um sabre é uma espada curta, não é por acidente que aquele tigre, que não existe mais, era chamado de tigre dente de sabre, porque os dentes dele, as presas deles, eram como pequenas espadas. Então, deixa eu voltar. No dia 12 de junho, o capitão Klopov, de Dragonas e Sabre. Desde a minha chegada ao Cáucaso, eu nunca o tinha visto em tal indumentária, tal roupagem, né? Entrou em meu abrigo escavado na terra. Acabei de falar com o coronel, disse ele em resposta ao olhar interrogativo com que o recebi. Amanhã, nosso batalhão vai partir. Para onde? Perguntei. Para NN. É lá que devem se concentrar as tropas. E com certeza, a partir de lá, começará algum deslocamento. Deve ser. Mas para onde? O que acha? O que vou achar? Já disse o que sei.
Ontem à noite chegou um tártaro da parte do general, trouxe a ordem para o batalhão partir e levar mantimentos para 2 dias. Mas para onde? Para quê? Por quanto tempo? Isso, meu caro, não disseram. Ordenaram marchar e só. Quem está falando isso é o capitão Klopov. No entanto, agora quem está respondendo é o nosso narrador. No entanto, se só vamos levar mantimentos para 2 dias, quer dizer que as tropas não vão se demorar mais do que isso. Bem, isso não quer dizer nada. Como não? Perguntei com surpresa. Ora, quando fomos para Dargo, levamos mantimentos para 1 semana, mas ficamos lá quase 1 mês. E eu posso ir com vocês? Perguntei depois de pensar um pouco. Poder pode, mas meu conselho é que é melhor não ir. Para que se arriscar? Mesmo assim, permita... Nosso narrador voltando a falar. Mesmo assim, permita que eu não siga o seu conselho. Estou aqui há 1 mês inteiro só esperando uma ocasião de presenciar um combate. E você agora quer que eu deixe passar essa oportunidade? Novamente o capitão. Então vá, mas sinceramente, será que não é melhor o senhor permanecer aqui? Ficaria caçando à nossa espera, e nós iríamos com a ajuda de Deus, e estaria tudo ótimo. Disse num tom de voz tão persuasivo que no primeiro instante de fato me pareceu que seria mesmo ótimo. No entanto, falei resoluto que não ia ficar de jeito nenhum. E o que o senhor vai ver lá? Continuou o capitão, tentando me convencer. Quer saber o que acontece numa batalha? Então leia a descrição da guerra de Mikhailovsky Danilevsky. É um livro excelente. Nele tudo é descrito em detalhes, onde se posiciona cada tropa e como transcorrem as batalhas. O nosso narrador. Ao contrário, é exatamente isso que não me interessa, expliquei. Mas então o que quer? Por acaso deseja simplesmente ver como as pessoas matam? Olhe, em 1832 esteve aqui um voluntário, um espanhol, parece. Fez 2 campanhas conosco. Usava uma capa azul, mas logo mataram um rapaz. Aqui, meu caro, ninguém se espanta com nada. Por mais que me envergonhasse o meu mau entendimento que o capitão tinha de minha intenção... desculpe, por mais que me envergonhasse o mau entendimento que o capitão tinha de minha intenção, não tentei dissuadi-lo. E ele era corajoso? Perguntei. Deus é testemunha, ia sempre na frente. Onde houvesse luta, lá estava ele. Então parece que era corajoso mesmo, disse eu. Não, meter-se onde não é chamado não quer dizer que seja corajoso. E o que o senhor entende por corajoso? 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 Repetiu o capitão, com ar de uma pessoa que pela primeira vez se faz tal pergunta. Corajoso é aquele que se comporta como deve. Essa é a definição do capitão para corajoso. Corajoso é aquele que se comporta como deve. Respondeu, depois de pensar um pouco. Lembrei que Platão define coragem como o conhecimento do que é preciso e não é preciso temer. Então, de acordo com o nosso narrador, o Platão define coragem como conhecimento do que é preciso temer e conhecimento do que não é preciso temer. Ou seja, se você teme que os outros vão pensar mal de você porque você, sei lá, fez uma coisa que não é respeitada pelo grupo, você é um covarde, porque não há nenhum risco real, né? Se por outro lado você está em algum lugar, está com a sua família, você sabe que pode haver alguém que pode atacar a sua família e matar alguém, e você teme por essa situação, você continua sendo corajoso, porque você tem o conhecimento do que é preciso e o que não é preciso temer, né? Voltando. Lembrei que Platão define coragem como conhecimento do que é preciso e não é preciso temer. E apesar da generalidade e da vagueza da definição do capitão,
Achei que a ideia fundamental de ambos não era tão diferente como podia parecer, e que a definição do capitão era até mais correta do que a do filósofo grego. Porque se ele pudesse se expressar como Platão, certamente diria que o corajoso é aquele que teme apenas aquilo que é preciso temer e não o que não é preciso temer. Então ele está pensando que o capitão teria uma capacidade literária maior e, digamos assim, com a ideia do capitão e a sua habilidade literária, ele chegou a uma definição que, segundo ele, é melhor que a do Platão. E essa é a nova definição de quem é corajoso. É corajoso aquele que teme apenas aquilo que é preciso temer e não teme o que não é preciso temer. Senti vontade de explicar minha ideia ao capitão. Sim, disse eu. Parece-me que em toda situação de perigo há uma escolha. E a escolha feita sob a influência, por exemplo, do sentimento de dever é coragem. E a escolha feita sob a influência de um sentimento baixo é covardia. Que é mais ou menos essa a ideia que o capitão estava tendo dele. Lembre-se que ele se envergonhou diante do entendimento que o capitão estava tendo dele, né? Que provavelmente era o qual? Esse rapaz está aqui só porque ele quer ver gente morrer, né? Ou ele está aqui por uma curiosidade mórbida, ou ele está aqui só por uma experiência sem sentido, né? Só para dizer, olha, eu estive na guerra, eu vi morte e assim por diante. Então ele explica para o capitão: se você faz alguma coisa e é um sentimento nobre que gerou essa coisa, isso é nobreza, né? Então eu decido morrer. Vamos continuar no meu exemplo. Estou lá com a minha família e chega um cara com uma arma na mão e eu sei lá, pelo histórico do que me falaram do lugar, porque eu já ouvi falar do cara, eu sei que esse cara certamente matará a minha família. Eu pulo em cima dele, ambos caímos num precipício, né? Eu morri com coragem, porque eu morri com um propósito maior. Se por outro lado a minha família vai embora, eu fico ali, faço amizade com o cara e a gente começa a brincar de roleta russa, isso não é coragem não, né? Isso não é ser corajoso, isso é ser temerário. Eu nem sei se eu estou usando a definição do dicionário, mas existe uma diferença bem interessante que se pode fazer entre corajoso e temerário, né? Temerário é aquilo que não liga para o perigo porque ele nem conhece o perigo, né? Então é simplesmente um bobo. É um bobo que aquela história, o cara que está brincando com a roleta russa, ele não conhece o valor da vida, né? Então não pode dizer que ele teve medo e no caso dele, ele teve medo e ele conseguiu controlar esse medo, então ele é um corajoso, né? Ele nem sabe do perigo, ele nem liga, ele é inconsequente. Então isso é um temerário. Um corajoso é aquele que sabe o quanto que a vida vale, ele sabe o valor da vida, então ele vai até, digamos assim, o mundo do medo, só que ele consegue retornar de lá e pensa, a vida me é cara, mas nesse caso eu tenho que colocar a minha vida no altar para um sacrifício qualquer, porque é necessário fazer isso. Então a escolha feita sobre a influência de um sentimento baixo é covardia. De acordo com essa definição aqui, aquele bando de moleque brincando de roleta russa, ou o cara que acelera no máximo no carro dele e fecha os olhos, ele nada mais é do que um covarde, né? Ele não é corajoso de modo algum. Por isso, um homem que por vaidade, ou por curiosidade, ou por cobiça, arrisca a própria vida, não pode ser chamado de corajoso. E, ao contrário, um homem que, sob a influência de um puro sentimento familiar de responsabilidade, ou simplesmente de crença, renuncia a um perigo, não pode ser chamado de covarde. O capitão fitou-me com uma expressão estranha enquanto eu falava. Isso não sei dizer, respondeu enchendo o cachimbo. Mas temos aqui um Yunka que gosta de filosofar assim. Vá conversar com ele, ele também escreve poemas. O que é um Yunka?
Yunca, de acordo com a nota aqui da Companhia das Letras, é um oficial cadete, oriundo de família nobre, formado na Academia Militar. Então é oficial cadete, oriundo de família nobre, formado na Academia Militar. Eu acho interessante pensar sobre o capitão aqui, que a partir do momento em que o nosso narrador vai para todo esse mundo teórico, ele não vai. Ele não vai não porque ele não tenha certeza do que é certo ou errado, ou o discurso complexo do nosso narrador o tenha confundido. Ele não vai porque isso é o de menos. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que é honra, ele sabe o que é covardia, ele sabe o que é coragem, né? Talvez na hora das palavras ali uma pessoa muito eloquente consiga ir por veredas que ele não segue, mas longe daquilo abalar a confiança dele, ele simplesmente não se importa, né? Então, vamos lá, dar um outro exemplo. É mais ou menos eu pego isso daqui, né? E eu digo isso daqui é preto. E aí você vem com um discurso, na verdade as ondas que estão batendo nos seus olhos pela influência da luz, etc, etc. E a conclusão que isso na verdade é azul, você só está enxergando isso como preto. Eu tenho duas opções. Eu posso ou entrar no teu discurso, entrar no teu joguinho e falar, nossa, realmente eu não estou vendo a realidade é essa outra que você me apresentou no discurso, né? E duvidar dos meus próprios olhos. Ou eu posso falar, olha, eu não sei dessa história de ondas, eu não sei nada disso que você falou, mas que isso daqui é preto, né? Essa é uma questão de extrema importância filosoficamente, então eu vou dar mais um exemplo, agora voltando para a área moral, digamos assim. Tem uma cena bem interessante em O Velho e o Mar, do Hemingway, que acontece algo bem parecido, que o velho estava pensando sobre uma questão extremamente complexa que é o orgulho verdadeiro, né? O orgulho que se deve ter como homem, como ser humano, e o orgulho como um defeito moral, uma soberba, né? E pense nessa questão, né? Alguém quer te ajudar, mas você poderia trabalhar. Você ficar dependendo da ajuda dos outros, isso já é humilhação, mas e se for mais difícil, aí já não é humilhação, você tem que ter o teu orgulho próprio. Se você começar a teorizar sobre essa questão, você pode passar horas e horas e horas. É interessante que o velho, ele não sabia os parâmetros, né, de quando um orgulho passava a ser soberba, o orgulho de dignidade passava a ser soberba. Mas ele sabia o que era orgulho e o que era soberba, o que era orgulho de soberba e o que era orgulho de dignidade, né? Então é interessante que ele falou para o menino que ajudava ele, olha, eu não vou emprestar dinheiro, porque primeiro você começa emprestando, daqui a pouco você está pedindo, você está como um mendigo, pedindo dinheiro, né? Por outro lado, ele aceitava a ajuda do menino. Eu não quero entrar nessa questão para não alongar o vídeo demais, mas o importante é, por mais que ele não tivesse definição de quando que acabava um e continuava outro, ele sabia. Por mais que eu não tenha definição de explicar por que isso daqui é preto, eu simplesmente basta eu olhar para isso daqui para dizer que é preto. Por mais que o nosso capitão não quisesse, talvez não soubesse entrar no mérito de quando algo era covardia, né? Se ele pudesse colocar em outros termos, ele colocaria no termo do corajoso e do temerário, por mais que ele não soubesse falar sobre isso, bastava ele olhar para ele mesmo e pensar, não, eu tenho que ser corajoso. Bastava ele olhar para uma pessoa que estava fazendo algo covarde e para ele saber, não, isso é covardia, né? Então se sabe da verdade nesses três exemplos que eu te dei, muito antes do que se consegue teorizar sobre a verdade. Se sabe da verdade sem precisar de teoria nenhuma. E é possível nunca ir para teoria nenhuma, né? Explicar toda essa explicação. Então, quando o nosso narrador começa, é verdade, o conceito de honra, etc, etc, repare,
Embora o discurso do narrador faça todo sentido, olha que interessante o que ele falou, né? Parece-me que em toda situação de perigo há uma escolha. E a escolha feita sob a influência, por exemplo, de um sentimento de dever é coragem. E a escolha feita sob a influência de um sentimento baixo é covardia. Por isso, um homem que por vaidade, ou por curiosidade, ou por cobiça arrisca a própria vida, não pode ser chamado de corajoso. E, ao contrário, um homem que, sob a influência de um puro sentimento familiar de responsabilidade ou simplesmente de crença, renuncia a um perigo, não pode ser chamado de covarde. O que ele falou faz todo sentido, está totalmente correto, né? Mas o ponto é, o nosso capitão, ele não precisa, o capitão Klopov, ele não precisa pensar sobre isso para saber o que é covardia e o que é coragem, né? Então, quando o nosso narrador começa a falar, ele fala, sim, tem aqui um Yunka que também gosta de filosofia e ficar escrevendo poesia, vai lá conversar com ele. Só conheci o capitão no Cáucaso, mas já tinha ouvido falar dele na Rússia. Sua mãe, Maria Ivanovna Klopova, esposa de um senhor de terras da pequena nobreza, mora a 2 verstas da minha propriedade. A versta é uma medida russa antiga muito utilizada, né? Ela é um pouquinho mais do que 1 quilômetro, é 1,06 quilômetros. Então, a mãe do Klopov mora a 2 verstas, 2 quilômetros da propriedade do nosso narrador. Antes de minha partida para o Cáucaso, estive em sua casa. A velhinha ficou muito contente porque eu ia ver o seu Pachinka, como ela chamava o velho e grisalho capitão. E porque uma carta viva eu poderia falar com ele acerca do cotidiano da mãe e lhe entregar uma encomenda. Depois de me alimentar com uma excelente torta de frutas e fatias de peixe seco, Maria Ivanovna foi para o quarto e voltou de lá com um escapulário preto e bem grande preso a uma fitinha de seda também preta. Tome esta Nossa Senhora protetora feita de madeira de sarça ardente, disse ela, depois de beijar um crucifixo e a imagem da Mãe de Deus e colocar na minha mão. Faça a bondade de entregar-lhe isto. Veja, quando ele foi para o Cáucaso, mandei rezar uma missa e fiz a promessa de que, se ele ficasse vivo e a salvo, ia mandar fazer esse santinho da Mãe de Deus. Já faz 18 anos que a protetora e os santos têm piedade dele. Não foi ferido nenhuma vez e parece que esteve em batalhas que nem lhe conto. Quando Mikhailo, que esteve com ele, me contou, fiquei de cabelo em pé. Pois o que sei sobre ele é só por intermédio dos outros. Ele, o meu queridinho, não me escreve nada sobre suas campanhas. Tem medo de me assustar. Parênteses na narrativa do próprio narrador. Já no Cáucaso, fiquei sabendo, mas não pelo próprio capitão, que ele fora ferido com gravidade 4 vezes. E, é óbvio, assim como nada escrever à mãe sobre as campanhas, tampouco havia contado sobre os ferimentos. Fecha parênteses, voltamos para a cena com a mãe. Portanto, agora ele deve levar sempre consigo esta imagem santa, prosseguiu ela. Dou a ele minha bênção. A Santíssima Protetora irá protegê-lo. Ele tem de levá-la sempre consigo, sobretudo nas batalhas. Diga para ele, meu caro, que isso é uma ordem de sua mãe. Prometi cumprir a missão ao pé da letra. Sei que o senhor vai gostar do meu Pachinka, continuou a velha. É tão simpático. Acredite, não se passa um ano sem que me mande dinheiro. E Anushka, minha filha, ela também ajuda muito. E tudo isso só com o seu salário. É verdade, vou dar graças a Deus durante 100 anos, concluiu com lágrimas nos olhos, por ter me concedido tais filhos. Ele escreve para a senhora com frequência? Perguntei. Raramente, meu caro. Mais ou menos uma vez por ano. Só quando manda dinheiro escreve umas palavrinhas. Diz assim: Mãezinha, se lhe escrevo quer dizer que estou bem de saúde, pois se algo acontecer que Deus não permita, os outros vão lhe escrever.
Quando entreguei ao capitão a encomenda da mãe, isso aconteceu em meu alojamento, ele pediu o papel de embrulho, envolveu o santinho com firmeza e escondeu. Contei a ele muitos detalhes da vida de sua mãe. O capitão escutou calado. Quando terminei, recuou para um canto e ficou muito tempo fumando cachimbo. Sim, é uma velha excelente, disse ele com a voz um pouco abafada. Deus permita que ainda nos vejamos. Naquelas palavras simples se exprimia muito mais do que amor e pena. Para que o senhor está servindo aqui? Perguntei. É preciso trabalhar, respondeu com convicção. E um salário dobrado para nosso irmão, homem pobre, significa muito. O capitão vivia de modo frugal. Não jogava cartas, raramente ia para alguma farra e fumava tabaco puro, que ele, por alguma razão desconhecida, não chamava de fumo, mas de tabaco feito em casa. Antes mesmo disso, eu já havia simpatizado com o capitão. Tinha uma dessas fisionomias russas, tranquilas e leves, agradáveis de olhar direto nos olhos. Mas depois dessa conversa, passei a sentir por ele um respeito sincero.